A paz de Jesus, irmãos. Amém. Uma boa noite, é um prazer revê-los, estar na presença de Deus e assim cantarmos as maravilhas de Deus em nossas vidas, não é mesmo? Amém. Tivemos um dia cheio, mas foi um dia de vitórias. Amém. Nós reconhecemos que é um dia vitorioso quando nós deixamos tudo. Assim como o Senhor Jesus mesmo fala, que deixar casa, pai, mãe, irmãos, filho, família por mim, receberá 100 vezes mais. Amém. Nós estamos dispostos a recebermos 100 vezes mais, certos de que a perseguição virá, mas nós não seremos derrotados. Amém? Amém. Louvemos o Senhor Jesus.
Glória a Deus. Glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus que nos garante a vitória. Amém. A paz do Senhor, amados. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 9. Amém. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Pela justiça que executa, os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Amém? Amém. Aleluia. Glória a O Senhor é digno de todo louvor, de toda glória, de toda glória. Nós realmente desejamos da graça do Senhor em todo instante, porque Ele é justo e é poderoso e é Ele quem cuida de nós. Amém, irmãos? Nós, aqui nesse lugar, nós clamamos ao Senhor e nós vemos que o Senhor responde às nossas orações. Nós vemos durante os cultos que nós colocamos pedidos de oração e às vezes até esquecemos de contar o que o Senhor fez. Depois que o Senhor faz, nós esquecemos de contar. E o Senhor ainda assim Ele cuida de nós. Ainda assim Ele tem cuidado de nós. Ele não se esquece dos seus, daqueles que oram, que confiam, que buscam a sua presença. Ele não se esquece. Amém, irmãos? Eu quero, aproveitando nesse devocional, eu quero testemunhar. Porque nós tivemos aqui, nós pedimos oração em favor da Natalina. Um problema que estava acontecendo com um procedimento médico, um pedido do médico para terminar o tratamento dela, para concluir o tratamento dela, uma biópsia. E esse pedido virou uma complicação. Pegaram a minha cidade de origem e jogaram lá para Minas a liberação para esse procedimento, que é uma biópsia. E lá é difícil, lá precisa ficar procurando lugar para fazer isso aí. A minha cidade, eu sou registrado, é Corinto. Mas minha ficha, meu registro é tudo de Araraquara, minha ficha é tudo aqui de Araraquara, o meu serviço, tudo. O convênio sabe disso. Mas, não sei, uma negligência, sei lá, se Deus sabe por quê. Jogou lá para Minas. E a gente fica naquela aflição, aí se entregamos na mão do Senhor, oramos, confiamos, e o Senhor deu vitória. Saiu essa semana, já o pedido voltou para Ribeirão Preto, e foi cair justo na mão do médico dela, que pediu a biópsia. E foi encaminhado para lá, para ele mesmo fazer a biópsia. Conseguimos ontem, fomos lá fazer, avisaram na segunda, nós fomos ontem, fizemos a biópsia, correu tudo bem, graças a Deus. Ela sofreu, ela sentiu dores, mas é procedimento. Ela ficou bem judiada, mas é procedimento. E graças a Deus, é só aguardar agora o resultado dos exames para concluir o tratamento. Ele vê o que ele vai aplicar. É por isso que nós não deixamos de confiar nesse Deus. Não esquecemos de louvar esse Deus, adorar esse Deus maravilhoso, porque Ele nos responde. Ele nos responde na hora certa. Tudo que confiamos, que pedimos, Ele nos responde. Amém, irmãos? Nós precisamos praticar muito mais isso. Aquilo que colocamos em oração, Ele responde. Nós testemunharmos, que é para engrandecimento do nome do Senhor. Por isso que aqui no Salmo, eu peguei essas partes que diz aqui: Senhor, eu quero te adorar, quero te dar graça, porque isso é do nosso coração. Quero te dar graça de todo o coração, falar de todas as tuas maravilhas. Que nós não nos esquecemos disso, que o povo de Deus, o servo de Deus, não pode se esquecer disso, de dar graças ao Senhor.
Porque ainda que nós passamos por aflições, nós passamos, porque Ele passa por nós. Ele não nos deixa na aflição. Ainda que nós passamos pelo vale da sombra da morte, como diz o salmista, nós passamos, nós não ficamos no vale, nós passamos porque Ele está conosco. Aleluia. Amém? Deus abençoe. E eu quero agradecer, junto com os irmãos, eu quero louvar, agradecer ao Senhor nessa hora, pelo socorro dele na nossa vida. E creio que muito mais Ele tem feito por todos aqueles que pediram. Precisam testemunhar, precisam se lembrar da graça, de testemunhar dos feitos do Senhor, porque tem muito mais ainda a operar. Amém? Deus maravilhoso, Deus Pai Santo poderoso, nós te agradecemos, te louvamos, pela tua misericórdia, pela beleza da tua misericórdia, da tua palavra, os teus cuidados para conosco, Pai. Porque a tua palavra nos mostra, nos ensina, nos prova que nenhum daqueles que confiam em ti tropeça ou caia. Ó Senhor, é para ser caído, levanta, será para poderosa. Por isso nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos e te pedimos, Senhor Deus, ainda fala conosco segundo a tua vontade. Fala, Senhor, aquilo que tu queres nesta noite. Ó Senhor, dizemos que louvamos. Espírito de Deus, toma o teu lugar na nossa vida. Toma o teu lugar aqui, no centro da tua vontade. Desce como fogo no meio do teu povo. E queima tudo que não te agrada, queima tudo que não confia em ti. Ó Senhor, a gente se proteja, Senhor, a tua luz, a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Este é o momento em que nós assim apresentamos não somente as intenções, mas também vamos assim reconhecer o quanto Deus tem operado em nosso meio. O presbítero Canuto acabou de fazer a colocação a respeito de um momento de adversidade que eles estavam enfrentando, mas que mesmo ainda não diante do resultado, nós tomamos posse da graça da intervenção de Deus, do agir de Deus e do operar de Deus. Bem como também nós devemos neste dia apresentarmos diante do Senhor cada uma das intenções que estão no nosso coração e que partiram do fundo do coração, que muitas vezes no transcorrer do dia nós pensamos: Senhor, se assim pudesse ser feito, se assim pudesse ser concretizado, se assim o Senhor pudesse fazer, porque o Senhor pode fazer. Ele é o Senhor do impossível e não há impossíveis para Ele, nem mesmo barreiras. Ele é o Senhor do universo. Ele tem em uma das suas mãos o próprio universo, e em uma outra mão ele tem um fio de cabelo, e ele manuseia ambos com a mesma naturalidade. Então o nosso Deus, ele é aquele que vem em auxílio de todas as nossas dificuldades e adversidades. Então apresentemos nesta noite todas as nossas intenções e assim exerçamos diante do Senhor um grande clamor. Amém, irmãos? Amém. Deus poderoso e soberano, nós te agradecemos por esta noite, que o Senhor nos permite adentrarmos na tua presença, para o louvor do teu santo nome. Bem como também, Deus Pai do céu, nós clamamos cada uma das intenções presentes no coração de cada um dos teus filhos que aqui se encontram, intenções que estão presentes nos corações dos filhos que nós nem mesmo conhecemos, mas que são apropriadas por ti, porque o Senhor assim se apropria de cada uma delas, ó Pai. Bem como nós suplicamos por cada um dos moradores deste bairro, suplicamos por cada uma das famílias que aqui estão entronizadas, suplicamos, Deus Pai do céu, por toda a situação de escravidão, de sofrimento, de dor e de angústia. Suplicamos que o Senhor venha com o teu poder, e assim, Deus Pai do céu, toda a dificuldade caia por terra, e assim o sofrimento seja eliminado, seja extirpado. Bem como, Senhor, as enfermidades que acometeram o teu povo, estes moradores de Araraquara, os moradores deste estado, os moradores desta nação, deste país, sejam quais forem as circunstâncias que estão a enfrentar os teus filhos, nós suplicamos, ó Pai, manifesta o esplendor da tua bondade, o teu poder. Tu que és um Deus de misericórdia, um Deus de poder, um Deus Pai do céu, que não há limites para aquilo que é o teu agir. Nós suplicamos que o Senhor venha e que o Senhor possa operar no meio de cada um de nós, trazendo-nos paz, restauração, curas, milagres e prodígios. Que o teu nome seja glorificado, ó Pai. Nós assim lhe agradecemos. Serve-nos e que o Senhor é por nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos,
podem sentar-se, gente. Glória a Deus, aleluia. Estamos felizes, irmãos, porque estamos mais um dia diante do Senhor. Amém. Da presença daquele que está sentado no alto e sublime trono. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu sempre faço questão de destacar a questão de que os irmãos, alguns irmãos que vêm com um rostinho novo, que não é mais rostinho novo, mas quando os irmãos vêm, eu fico feliz e Deus se alegra ainda mais. Então, nós estamos com a presença dos irmãos aqui, da irmã Érica e do irmão Sérgio, desde a semana passada. Quando eles vêm é motivo de alegria para todos nós, não é mesmo? Quando outros irmãos, até mesmo aqueles que nós não temos muito contato, estão aparecendo, surgindo aos poucos na comunidade, eles também se fazem presente, é motivo de muita alegria. Nós não estamos pensando em grande quantidade de pessoas, nós estamos pensando em comunhão das criaturas com o Criador. E assim, o que nós pensamos é justamente isso. Para nós alcançarmos um elevado conhecimento acerca daquilo que é de Deus, quanto mais nós nos prestarmos, quanto mais nós nos colocarmos diante da presença de Deus, mais Ele escreverá o seu nome em nossos corações. E cheios da presença do Espírito, certos de que o Senhor é por nós, e em todo o tempo Ele vai nos conduzir por caminhos de salvação. Amém? Irmãos, nós estamos no tema mordomia, e o Senhor tem falado muito conosco acerca deste tema, bem como também o Senhor tem falado de diversas formas, nas ministrações, nas pregações, seja na quarta-feira, seja aos cultos de quarta, aos cultos de domingo, ou seja, Deus tem confiado para nós maciçamente muitas revelações. E o pastor Edson, algum tempo atrás, ele disse que a IAB está fazendo algumas revisões em relação às versões bíblicas que nós temos. Então, até mesmo no domingo pela manhã, o pastor, me ajuda o nome dele, irmãos, pastor Levino, é isso? Ele esteve entre nós e ele colocou no slide algumas das versões que são utilizadas pelo protestantismo, mas aquelas que seriam as ideais. Então, diante de algumas assim, alterações no cunho da escrita das Sagradas Escrituras, ele colocou que está sendo aderida a ARA, versão ARA, Almeida Revista Atualizada, certo? Então eu pediria que os irmãos tomassem, eu vou ler para os irmãos nessa versão, mas se os irmãos quiserem acompanhar, é 2 Reis, capítulo 2, versículos de 7 a 11. 2 Reis, capítulo 2, versículos de 7 a 11. A versão é ARA, Almeida Revista Atualizada. Quem encontrou, diga amém. Amém. A irmã está com a lei dele, irmãos? Não? Sim, aí, irmã. Você pode ler para nós, por gentileza? A irmã pode ler? Aqui vai ser 2 Reis, capítulo 2, versículos de 7 a 11. Você tinha mudado no print. Esse daí nós vamos ler juntos depois do print, tá? Nós vamos ler 2 passagens, nós vamos fazer meditação acerca de 2 passagens. Fique em paz, que aqui nós estamos só no improviso, tá, irmão? Aqui nós estamos em casa, coração de Deus. Glória a Deus, aleluia. Segunda Reis, capítulo 2, versículos de 7 a 11. Segunda Reis, capítulo 2, versículos de 7 a 11. Não, fique em paz, porque é uma irmã numa fria mesmo, irmã. Fique em paz. Pode me dar, pode me colocar no tronco depois, irmã. Se não tiver, não tem importância que eu leio por aqui. Começa com o 50? Isso.
e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Glória a Deus, aleluia. Palavra poderosa, não é mesmo, irmãos? Agora, só para que nós tenhamos uma entonação maior, para a gente entender o mecanismo hoje de como a gente vai explorar a palavra, eu enviei aí no PG do Melhado uma passagem bíblica que é 2 Reis 3:11. 2 Reis 3:11, o profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele, respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safá, água sobre as mãos de Elias. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu me sinto felicíssimo quando temos o ensejo do Espírito Santo de partilharmos esse trecho bíblico, porque esse não propriamente esse trecho, mas a questão da missão e da unção que foi confiada ao profeta Eliseu. Todavia, nós entendemos que a missão do profeta Eliseu, bem como a de Elias, são missões tremendas, grandiosas, as quais nos encantam. Porque aquilo que os homens expressam as próprias convicções, o tempo e até mesmo os efeitos corrosivos destroem. Mas aquilo que Deus escreve é mantido para a eternidade. Talvez em relação a essa passagem bíblica de Elias sendo arrebatado ao céu, podemos dizer que, se nós não lêssemos as Sagradas Escrituras, nós poderíamos pensar que isso é fruto de um delírio ou até mesmo de uma imaginação fértil daqueles que produzem cinema, produção hollywoodiana. Nós podíamos dizer que, se nós não tivéssemos lido ou meditado acerca dessa palavra, se nós não conhecêssemos exatamente o coração do Deus de Israel, nós custaríamos em acreditar em algo tão grandioso e tremendo que se deu na vida do profeta Elias. Nós entendemos também que a palavra fala que Elias, ele foi arrebatado com uma carruagem de fogo. Algo grandioso, irmãos. E quando nós pensamos que isso se deu com Elias, nós podemos pensar, assim como as Sagradas Escrituras nos esclarecem, que ela cita que são cavalos de fogo. Nós sabemos perfeitamente que são seres espirituais, trazidos pela divindade de Deus para arrebatarem Elias. Mas nós podemos entender que no céu não vai haver animal. E nós sabemos que quando nós somos interceptados para essa realidade, nós vemos os animais como uma realidade chamada dicotômica. O que é dicotomia? Eles possuem apenas alma e corpo, diferente de nós seres humanos que possuímos corpo, alma e espírito. E isso quer dizer que o quê? Quando nós morremos, a matéria acaba, a matéria se finda. Todavia, o Senhor, que nos deu vida eterna em Jesus Cristo, nos possibilita continuar para toda a eternidade. Essa é a diferença entre o animal, mais precisamente, e nós seres humanos. Todavia, nós também somos animais, diferentes da condição irracional. O animal é irracional, ele tem fome, ele come,
ele tem sede, ele bebe água. Ele tem sono, ele diz falta no cio, ele cruza. Nós, seres humanos, também nos assemelhamos aos animais nesse sentido. Se nós descansamos, se nós estamos no cio, também cruzamos. Todavia, há uma diferença racional. O racional, a condição que nós, seres humanos, possuímos, nos diferencia dos animais. Então, o que nos possibilita dizer quando nós, que temos o Espírito Santo, temos fome? Eu tenho fome, mas eu vou jejuar. Vou dar minha mão aqui. Eu tenho sono, mas eu vou levantar e vou orar para o Senhor. A diferença que nós temos dos animais em relação a isso. Mas há muitos que dizem o seguinte: então, mas há um animal, sim, há uma diferença, mas como animais, a vida inteira eles estudam, adquirem diplomas, eles estudam em Harvard, em Oxford, ou seja, nas melhores faculdades, mas chegarão diante de Deus e falarão o seguinte: Senhor, mas eu tenho formação. Mas Deus vai dizer: para mim não passou do bicho, porque só se assemelha a um animal em vista das suas muitas atitudes e erros de mundo. Quando nós pensamos que então há uma diferença entre nós e os animais, nós devemos entender que Deus nos dotou com essa capacidade para que nós recebêssemos algo que os animais não podem receber. O que se chama isso? Unção. Unção não se encontra nas prateleiras dos supermercados. Unção não se encontra em nenhuma outra faculdade, em Oxford, em Harvard. Unção não se encontra nos livros. Unção é da parte de Deus, e Ele confia para aqueles a quem Ele quer, da forma como Ele quer e como Ele quer. E quando eu penso em unção, irmão, me vem em mente uma matéria que há muito tempo atrás eu pude ver na TV. Essa matéria, ela explicava acerca, na minha concepção, na minha visão, porque o áudio não era claro, e eu via algo que eu também estava num ambiente onde outras pessoas estavam, então eu não conseguia saber exatamente o sentido da matéria. Mas o que era a matéria em si? Ali eles estavam mostrando um grande mar, na minha visão. Mas quando eu olhava aquele grande mar impetuoso, forte, suntuoso, eu via que o horizonte não dava nem para se enxergar, ou seja, era um grande horizonte diante dos meus olhos, uma matéria televisiva. E aí eu vi e pensava: mas é muito grande, era muito impetuoso aquele mar. Mas, como aquela matéria eu me interessava, eu pedi para que aquela pessoa aumentasse o som da televisão. E eu pude ver que aquele mar, que aos meus olhos, a correnteza ela não vinha de lá para cá, como funciona com o mar. A correnteza ela corria de lado. E eu nunca vi nada igual. E me chamou a atenção. Então eu via que o mar se movimentava, ele se movimentava bruscamente, aquilo encantava quem via, e de repente eu vi um tronco, não que vinha de lá, mas um grande tronco que descia. Então, no momento em que a pessoa fazia a matéria, ela dizia: este rio. Aí eu entendi que não era um mar, mas era um rio, mas era um rio diferente, caudaloso e impetuoso. Quando aquela mulher falava daquele rio, ela dizia: esse rio é uma junção de vários rios que encontram-se dentro do continente nacional, dentro do Brasil. É a junção de muitos rios, chamado Rio Amazonas. Quando ela falava a respeito do Rio Amazonas, aquilo realmente chamava a atenção dos telespectadores, e ela começou a falar a respeito dos atributos do rio. Um rio forte, caudaloso, impetuoso e profundo. E aí, quando ela falou a respeito da profundidade que havia no rio, isso me chamou a atenção. São 120 metros de profundidade. Houve uma matéria há muito tempo atrás de um francês chamado Jacques Cousteau. Ele trouxe, na realidade, seus especialistas e seus equipamentos. Ele entrou naquele rio e mergulhou no profundo daquele rio. Aqui que aquele homem encontrou algo misterioso que ele não quis partilhar com ninguém, porque é algo que ele jamais viu em nenhum outro lugar da face da terra. Misterioso. Quando eu penso no rio, eu penso em unção.
quê? Porque aquela pessoa que fazia matéria, aquele profissional, ela entrevistava um outro homem que conhecia muito mais a realidade do rio. E ela perguntava, mas de onde vem esse rio? Ele falava, esse rio vem lá dos pés das cordilheiras. Ele vem de fora, ele vem de muito distante do Brasil. Mas o que acontece? Quando ele nasce lá, é apenas uma nascentezinha, pequenina e insignificante. Mas aquela nascente, o que acontece? Quando ela vai fluindo, ela vai engrossando, ela vai tomando forma, ela vai crescendo e ela vai, de alguma maneira, se robustecendo, porque ela progride. Toda água que progride, toda medida de água que progride, ela vai se tornando caudalosa, forte e profunda. Assim é a unção que Deus nos concede. Porquanto, quando essas águas, elas fazem toda essa somatória deste caminho, elas desembocam naquilo que é chamado Rio Amazonas, mas com outro perfil e uma outra visão, uma outra natureza. É justamente o que Elias teve, uma outra natureza. Quando nós olhamos para o ministério de Elias, quando ele começa o seu ministério, Elias possuía 24 mil discípulos. Um homem que as Sagradas Escrituras não narram a sua genealogia. Apenas dizem Elias o tesbita. Mas um homem que é um referencial na dimensão profética. Um profeta que definitivamente botava medo nos homens. A unção que Deus concedeu para aquele homem era tamanha de uma forma que ela impactava a presença daqueles que se colocavam diante dele, que estavam na sua presença. Então, o que acontece conosco e o que aconteceu com Elias é justamente isso. Quando Elias inicia o seu ministério, 24 mil profetas, 24 mil discípulos, ele era como um rio, cuja nascente era insignificante. Um rio pequenino. Um rio que ele iniciava como esse que nós vimos lá no pé das cordilheiras, mas depois de 3 anos e meio, ele se tornou forte, profundo e caudaloso. Aleluia. Mas quando nós olhamos para os profetas, ou seja, os profetas que estavam com Elias, porque desses 24 mil, haviam 7 que não haviam se dobrado diante de Baal. Os joelhos dos 7 mil que não se dobraram diante de Baal. Desses 24 mil, 7 mil não haviam se dobrado. Mas esses 7 mil, ou até mesmo esses 24 mil, eles, a maioria deles, ou 23.999, apenas queria a bênção. Iam para os cultos e não queriam participar efetivamente daquilo que era a proposta do reino. Eles iam para os cultos e ficavam de mãos assim abertas para receber, enquanto que um único profeta no meio deles fazia diferente. Se eu perguntar aqui para os irmãos, eu também vou perguntar, desses 24 mil, se nós tivéssemos que falar o nome de 10 desses profetas, nós saberíamos falar? Não. Se nós tivéssemos que falar o nome de 5 desses profetas, nós diríamos que não sabemos o nome de 5 profetas. Se nós esmiuçarmos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver ali Semaías, Pedalias, nós veremos ali Obadias e Micaías, 4. Nós não chegamos a 5 profetas, 5 se nós formos contar com o próprio Eliseu. Portanto, isso quer dizer que todos os outros profetas que estavam com Elias não eram lembrados pelo nome. Por quê? Porque definitivamente eles não quiseram ser diferentes, eles não quiseram fazer a diferença, enquanto que apenas um no meio deles entendeu que ele nasceu para fazer a diferença. E se nós entendermos que quando mordomos do Senhor, nós nascemos para fazer a diferença, nós agiremos como Eliseu. Aquele homem que possuía juntas de bois, um empresário, ele sempre via o profeta Elias e o seu coração tremia, porque aquela missão, aquela vocação o chamava. Então,
Nós vimos aqui a questão do que ocorreu no arrebatamento de Elias. E também vimos na semana passada, o pastor, ele fez a leitura no domingo pela manhã, os irmãos estavam presentes, a maioria, de como foi a transmissão da capa, aleluia, de Elias para Eliseu. Quando nós olhamos para o símbolo profético, o símbolo do profeta, que é a capa, nós entendemos que no início de cada ministério, todas as capas são virgens, elas são esbranquiçadas, novinhas e finas. Mas o que acontece? Quando o profeta que se preza a ir para o deserto, aleluia, porque não há como ser profeta se nós não enfrentarmos o deserto da vida, essa capa, em junção com a areia do deserto, com o sol, com o suor do corpo, ela vai engrossando, aleluia. E aquele ministério, aquela capa, ela vai possuindo uma identidade própria daqueles que verdadeiramente nasceram para fazer a diferença. Como Eliseu entendeu que ele veio para fazer a diferença, ele recebe a capa de Elias sobre a canga, e Elias diz para ele, e Eliseu diz, mas deixa-me primeiro e diz, veja o que eu te fiz. Deus está dizendo para nós nesta noite, veja o que eu te fiz, veja o que eu te disse, veja o que eu tenho para você. Quando Eliseu entende perfeitamente que a sua missão estava prescrita, ele acolhe as palavras de Elias e ele volta para assim, fazer o sacrifício das suas juntas de boi. Ele partilha ali, como foi falado ontem no culto, com os seus irmãos e amigos. Ele dispensa tudo aquilo e ele definitivamente recebe no coração o propósito de ser mordomo. Aleluia. Quando aquele homem, ele entende que a sua missão está atrelada, conjugada ao ministério profético de Elias, ele se coloca num dia em que Elias estava pregando no meio do deserto, sol caustigante, temperatura durante o dia 50 graus, impossível de se suportar, na sombra 50 graus, mas Elias estava lá, com o seu rosto todo empoeirado, com a sua capa empoeirada, e ele estava à frente dos seus discípulos, dos 24.000, mas entre eles estava Eliseu, porque ele já havia sido condecorado com a missão. Só que Eliseu está lá atrás, e ele pensa consigo, mas os 24.000, ou seja, os 23.999 estão fazendo o que é comum. E todo bom mordomo, ele deixa o que é comum e começa a pensar naquilo que é diferente. Então, como Eliseu tinha como premissa ser um grande observador, ele começa a observar as pessoas, ele começa a observar os 24.000, e ele vê o que os 24.000 faziam, mas ele vê o que os 24.000 não faziam. O verdadeiro mordomo, ele não está preocupado em fazer o que os outros fazem. O verdadeiro mordomo, ele está preocupado em fazer aquilo que os outros deixam de fazer para ele fazer diante do Senhor. Quando aquele homem se coloca diante dos 24, ele toma uma iniciativa. Ele vai, ele corta uma rodela de madeira, ele faz uma junção com duas hastes, ele coloca no meio dessas duas rodelas um suporte para ele colocar sobre os ombros, as duas hastes em suas quatro pontas grandes, para que aparecer dessa forma. O que você quer fazer? Ou seja, você quer ser visto? Põe um negocinho na cabeça, mas não. Ele vai até o profeta, se coloca diante do profeta, o profeta está passando a mão no rosto, o rosto todo suado, o rosto cheio de poeira, do pó do deserto. Ele se coloca diante do profeta e fica inclinado assim, e o profeta diz: que isso? Quem é você? E ele diz: eu sou Eliseu, filho de Safate, lá da cidade de Araraquara. É isso que ele diz. Ele diz: eu sou de Abel de Meúla. Quando Elias vê aquele homem, ele fala: atitude diferente a sua. Os 24.000 estão aqui comigo 3 anos e meio, e nenhum deles fez isso até hoje. E aí Eliseu fala assim: Senhor, aqui eu tenho água para lavar as tuas mãos. Vocês se lembram dessa parte?
Você se lembra desse trecho? Aqui eu tenho água para lavar as suas mãos, eu tenho água para lavar os seus pés, porque era o costume dos judeus. Aqui eu tenho água para lavar a tua sede, para te refrigerar. Aqui eu tenho água para qualquer necessidade do Senhor. Elias diz: está aí, gostei da sua atitude, aprovado, Jesus. E aí então, os 23.999 murmuradores começam a falar entre si e criticar Eliseu, que é o que acontece conosco, não é, irmãos? E aí, Elias continua a conversar com Eliseu e ele diz: você vai ficar comigo, você vai me acompanhar na missão, você vai ser o meu mordomo. Aleluia. Então, acontecia que, para todos os lugares que eles iam no deserto, todos os lugares, estava lá Eliseu, com aquele suporte no pescoço, 4 vasos, refrigerando os profetas e refrigerando o profeta Elias. Quando Deus olha para as nossas atitudes, Ele quer que nós façamos diferente, porque nós enfrentamos no mundo um mal chamado comodismo. O mundo está inerte, completamente passivo, mergulhado no mal do comodismo. É como, de repente, os anciãos, que certamente ouviram e viram o que Eliseu estava falando, e eles diziam: para que você quer fazer isso? Mas os anciãos mais velhos, os murmuradores, eles falam: para que quer aparecer? Mas eles não entram na bênção, eles não entram pela porta da bênção, mas também não querem que nenhum outro filho venha entrar pela porta da bênção. Eliseu foi um homem que realmente assumiu a missão do serviço, e ele entendeu o que era a mordomia. Mas se havia alguma qualidade em Eliseu, era a qualidade de ser observador. Por quê? Porque ele observou o que aqueles 24.000, ou melhor, os 23.999 não fizeram para que ele fizesse. Mas o que acontece? Quando o profeta Elias vai ser arrebatado, ele divide os 23.999 em 50 grupos. Ele os deixa naquele lugar e ele diz: Eliseu vai comigo. É forte isso. Quando ele fala Eliseu vai comigo, ele simplesmente está deixando todos os outros e está colocando diante de Deus aquele que Deus já havia colocado no seu coração, que seria o seu sucessor. Quem nós vamos suceder na fé, irmãos? Quem é que são os homens que Deus tem designado para que nós os sucedamos na fé e assim sejamos mordomos autênticos do Senhor Jesus? Quando eles atravessam o Rio Jordão, que Elias bate com a sua capa naquele lugar, e assim as águas se abrem, então eles atravessam a pé enxuto. Qualquer semelhança, mera coincidência, lá no Êxodo nós sabemos disso. Eles atravessam e no meio do caminho, diz a palavra, quando eles estavam indo, eles estão conversando um com o outro, e Elias diz: ei, Eliseu, velho de guerra, você esteve comigo todo esse tempo, sem férias, sem 13º, abriu mão de tudo, da sua própria vida, mas em todos os momentos em que eu precisei de você, você estava comigo. Muitos me abandonaram, Eliseu, mas você esteve comigo, Eliseu. E aí Eliseu, de cabeça baixa, humilde, dizendo: sim, Senhor. Mas Elias, tomado de uma alegria, porque ele sabia que seria arrebatado, ele diz a Eliseu: eu preciso dar-te algo, eu preciso presentear-te, eu preciso fazer por você algo especial, porque dentro de poucas horas, dentro de poucos minutos eu serei arrebatado. E Elias diz: pede-me o que quiseres e eu te darei. E Elias pensa no seu íntimo, eu imagino na incoerência dos meus pensamentos: eu tenho uma casinha humilde lá em determinado lugar, se você me pedir eu vou te dar. Eu tenho algumas botas que foram os reis que me deram, alguns anéis, algumas honrarias que os reis me emprestaram, eu vou te dar, pode me pedir. Eliseu não fala nada, e Elias continua a insistir: pede-me que eu vou te dar, Eliseu. E Eliseu levanta a cabeça, olha para Elias e diz: eu posso pedir mesmo? E ele diz: pode pedir.
E Eliseu diz: em todo o tempo que eu estive contigo, eu respeitei algo que era maior que você, a unção que Deus te deu. Tudo que nós respeitarmos em nossas vidas, Deus vai nos dar quando nós assim merecermos. Tudo que nós respeitarmos de coração e entendermos que é de Deus, Deus vai nos dar, irmãos. Vocês creem? Quem está acreditando e tomando posse da bênção de hoje, levanta as mãos, irmãos. Glorifiquem a Deus. Então, quando Eliseu diz: eu respeitei o que você tem sobre a sua vida, eu respeitei. E então Elias diz: então pede-me. E quando Elias diz: pede-me, estou imaginando e conjecturando a incoerência dos meus pensamentos, me vem a questão de Salomão. Davi estava numa condição de vida que estava prestes a expirar as suas forças. Ele já não se aquecia, ele não tinha mais condições de viver. Davi estava prestes a expiar todas as suas forças. O que acontece com Davi? Simplesmente os conselheiros chegam até ele e dizem: Davi, você está prestes a partir, você tem que entronizar um novo rei. Mas Davi fala assim: mas quem eu vou entronizar? Eles dizem: você tem que escolher. Aí Davi diz: mas aquele que eu escolhi é novo demais. Eles falam: mas você tem que entronizar enquanto ele está na sua presença, porque ele não será rei. Então Davi pensa: eu vou entronizar Salomão. O menino tinha de 14 a 16 anos. Então o que eles fazem? Eles preparam, fazem uma cerimônia e introduzem Salomão para ser o novo rei de Israel. Quando Salomão se torna rei entre 14 e 16 anos, todo o conselho diz: agora a batata quente é sua, você tem que dar conta. Mas aquele menino ainda não dava conta. O que acontece? Aquele menino vai dormir aquela noite. Quando aquele menino vai dormir à noite, Deus fala com ele, aparece para ele em sonho. Aquele menino se coloca diante de Deus, ou melhor, Deus se coloca diante daquele menino, e Deus fala assim para aquele menino: você não me conhece, eu sou o Deus de teu pai. E como o meu negócio, o meu contrato não é com coisas, mas é com pessoas, eu fiz um contrato com seu pai aqui que tem muita bênção para a vida dele. Só que o que acontece? As bênçãos que são confiadas ao seu pai, eu vou retirá-lo e eu vou chamá-lo antes de serem cumpridas na vida dele. Ele vai receber muitas bênçãos, assim como ele tem recebido desde o início, mas são tantas que eu vou cumpri-las em você. Aí então, quando me vem Elias pedindo, quando me vem Elias falando assim: pede-me o que queres, vem Salomão no meu coração, então aquele menino que sabe que ele poderia pedir algo de baixo, ele poderia pedir honrarias, ele podia pedir uma limousine, uma Ferrari, ele podia pedir uma casa em Riviera de São Lourenço, ele podia pedir, Senhor, eu quero ser proprietário de um banco. Não, aquele menino pede o que é igual. Então o que ele fala? Ele se coloca diante do Senhor e diz: Senhor, eu te peço algo poderoso e grandioso, dá-me sabedoria para que eu possa governar sobre o teu povo, Israel. Quando o Senhor ouve aquilo, Deus vibra, porque ele podia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu sabedoria. E então Deus se agrada daquilo e concede para ele não só sabedoria, mas concede tudo aquilo que foi o dobro do reinado de Davi. Salomão tem o dobro, o triplo, o quádruplo, assim como o próprio Eliseu estava mirando o dobro da unção profética que estava sobre Elias. Então quando Elias diz: pede-me, eu te darei, Elias pensava: se ele pedir a casa, eu tenho para dar. Se ele pedir a bota, o anel, eu tenho para dar. Se ele pedir qualquer coisa daqui, é certo que eu vou poder de alguma maneira presenteá-lo. Mas aquele profeta Eliseu, de Abel de Meolá, ele não pede nada que é de baixo, ele só pede o que é de cima, porque o mordomo, ele quer agradar o Senhor. Então Eliseu diz o seguinte: eu quero a capa, eu quero a unção que está sobre os seus ombros, eu quero definitivamente tomar posse da bênção profética que foi confiada a você, Elias. Eu quero a presença de
de Deus sobre a minha vida. Eu quero a condução do Espírito Santo sobre a minha vida, Elias. E Elias fica completamente impactado com as palavras daquele menino, daquele profeta. Então, Elias disse: o que tu me pedes é algo difícil, dura coisa é atender-te, diz Elias. Mas, se me vires quando eu for trasladado e tomado, aleluia, se me vires, certamente esta unção lhe será concedida. E nós entendemos na palavra que Eliseu é um grande observador. Ele não se deixou de maneira nenhuma distrair por coisas externas, nem por situações externas. Ele tinha um foco, que é o que nós cristãos portanto temos que ter. O nosso foco é Jesus Cristo. Ele não tirou os seus olhos de Deus em momento algum. Quando os dois partiram, então a carruagem, ou seja, a palavra hebraica merhavá, quer dizer carruagem ou trono, eis que vem o trono para levar Elias. Nós sabemos que, conforme foi dito nas Sagradas Escrituras, conforme nós acompanhamos, carruagem tem esse significado, merhavá, a palavra em hebraico. Porém, quando nós vemos que cavalos de fogo vieram buscar, nós entendemos que Elias foi levado por um trono. E quando nós olhamos para essa realidade, nós entendemos que existem circunstâncias que são vividas por nós, que nem sempre todos alcançarão o trono da glória. Podem alcançar salvação, entendam bem, irmãos, mas nem sempre o trono da glória. Pensem comigo, alguém que só fez o mal na vida, alguém que arrebentou a vida de todo mundo, que cometeu os crimes mais hediondos, que foi uma pessoa completamente insubmissa, completamente infiel, mas que no transcorrer da vida não lutou pela salvação de alguma outra alma, ou seja, foi um rebelde, mas no último segundo ele ouve aquela voz de Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso, e ele recebe a salvação, ele recebe o perdão, ele adentra no céu, mas ele foi chamuscado pelo fogo, ele tem no corpo as marcas das unhas de Satanás. Até mesmo quando ele chega no céu, ele está pulando, está pegando fogo ainda na barra da sua calça. Por quê? Porque foi por pouco. Esse vai receber, mas vai receber coroa, mas trono não vai receber. Por que não recebe trono? Porque recebe trono somente aquele que fez a diferença. Quem faz a diferença é aquele que entende o sentido da missão. Então, quando nós entendemos que a missão de Elias e de Eliseu foram missões diferenciadas, nós entendemos que aqueles que entenderam, aqueles que definitivamente deram sua vida pela causa, serão levados em tronos. Nós estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de um homem que vive hoje. Ele não conheceu a morte. Deus o levou. Nós estamos falando daquele que completou metade da sua missão. Livro do Apocalipse 11. Ele é uma das duas testemunhas que voltam, que voltarão antes do retorno do Messias. Nós estamos falando de um homem que virá e estará ainda entre os seres viventes para concluir a missão que Deus lhe confiou. Estamos falando de um homem, aleluia, que esteve diante de Jesus no Monte do Tabor, Elias e Moisés. Quando nós olhamos a vida de Elias, nós entendemos o símbolo profético, a demarcação profética, o tempo da guinada, da mudança, ou seja, a autoridade profética que Deus concede ao homem. Quando aquele homem definitivamente ele é arrebatado, aleluia, trasladado, eis que o profeta Eliseu, ele tinha um propósito. Qual era o propósito dele? Não perder a bênção, não perder a capa, não perder a unção. Então Elias disse: se tu me vires, isso lhe será concedido. O que acontece? Aquele homem
Eliseu, ele sabe que tem anjos, que tem o sobrenatural ocorrendo e acontecendo diante dos seus olhos, mas ele não quer saber o que está acontecendo em derredor. Ele não tira os olhos da capa, ele não tira os olhos de Elias, assim como nós também não devemos tirar os olhos de Jesus. Ele continua com o propósito de assumir, ou seja, a sucessão do profeta Elias. E aquele homem, quando ele vê todo o fenômeno, ele não tira os olhos, mas ele só vê um único sinal: uma capa que cai lentamente no chão. Qual é o som da capa? Ele vê a capa caindo, e ele toma a capa em mãos, enrola no braço, e é exemplo de Elias. Quando ele volta, ele bate no Jordão, e ele diz: onde está o Deus de Elias? E então as águas se abrem, o caminho no meio das águas se abre, e aquele homem retorna, ou seja, ele retorna para a missão que o Senhor havia lhe confiado. O poder de Deus, irmãos, é algo inimaginável. O que Deus tem condições de fazer conosco quando nós, sobretudo, lançamos a nossa vida aos pés do Senhor é algo grandioso. O que aconteceu na vida de Eliseu é algo tremendo, tremendo. E nós não podemos perder o foco da observância. O bom mordomo deve ser um bom e um excelente observador. Porque na medida em que nós observamos, na medida em que nós olhamos e verificamos e constatamos aqueles que são exemplos para nós e que reconhecem o Senhor Deus como o único e verdadeiro Deus, nós devemos sim lutar, não para sermos iguais, mas devemos lutar para sermos diferentes. Por quê? Porque quando nós entendemos que nós nascemos para fazer a diferença, aleluia, Deus fará morar em nossos corações. Irmãos, a ministração de hoje era essa. É óbvio que eu gostaria de me estender mais, mas se eu me estender mais, a minha esposa vai arrancar minha cabeça fora. Então eu vou definitivamente parar por aqui. Mas eu peço que os irmãos levantem para que nós façamos uma oração de Jesus. Senhor, nós te exaltamos. Tu és o Deus de Eliseu e o Deus de... Nós reconhecemos que o Senhor nesta noite nos chama, Senhor, para que a nossa vida seja uma vida de resolutez. Uma vida, Deus Pai do céu, onde nós temos a prioridade de sermos diferentes, de fazermos a diferença. Nós não queremos ser apenas mais um. Mais um, Senhor, são aqueles que fazem o que todo mundo faz. Nós não queremos ser mais um, mas nós queremos ser diferentes e assim definitivamente merecermos, Senhor, a exaltação. E nós nesta noite, Pai, nós suplicamos, certos de que quando os nossos lábios se abrem para o louvor do Teu santo nome, assim também como as portas se abrem para enviarmos a unção do Espírito Santo, nós clamamos, Senhor, sejam onde estiverem os Teus filhos, nós suplicamos unção sobre nós, porção dobrada, porção quadriplicada. Prepara a Tua igreja para aquilo que está por vir, e o poder do nome de Jesus, na medida em que nós, Senhor, nos depararmos com o sobrenatural, não percamos, Senhor, os nossos olhos e nem nos desviemos daquilo que o Senhor nos preparou. Não desviemos os nossos olhos do propósito primeiro, que é o serviço a Ti, ó Pai. Assim Eliseu fez, e nós também fazemos aos Teus olhos, para a glória do Teu santo nome, Deus eterno, em nome de Jesus. Que assim o seja. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Deus conhece o coração, a sinceridade do coração. O servo deseja, Deus cumpre no coração do servo. Porção dobrada do Espírito de Deus. Deus carrega no coração que deseja isso. E a prova ficou bem claro que a porção foi dobrada. Eliseu não baixou a cabeça para ninguém. Para ninguém. 6 reis diante de Eliseu. Ele falou segundo o que devia falar aqueles reis, porque ele estava revestido de todo o poder. Você não vê a passagem de Eliseu, quando algum Eliseu baixar a cabeça para ninguém, Eliseu deixar a dificuldade para uma mão, em tudo que Eliseu pôs a mão, porção dobrada. A porção dobrada e o dom, o Senhor tem para cada um de nós, cada um daqueles que desejam ser mordomos fiéis. Amém? Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós, desde agora e para sempre. E todo aquele que crê, diga amém. Amém. Que a porção de Deus seja